Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para gravar mais um vídeo pro canal e talvez você esteja se perguntando por que que eu voltei a gravar. Bom, às vezes a gente busca entender, né, qual o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para a vida da gente, e eu creio que essa é uma boa forma, né, de começar não só a me conhecer, passar por um tempo de um processo de autoconhecimento, mas também de fazer aquilo que eu queria fazer há bastante tempo, que era gravar. E no último vídeo, para quem assistiu, vai perceber que não aparece meu rosto, mas não foi proposital. Eu comecei a gravar igual eu tô gravando hoje. E quando eu fui ver, terminei de ver a gravação, não aparecia o meu rosto, mas eu decidi publicar mesmo assim o vídeo. E tudo é aprendizado, né? Então eu tô voltando a aprender algumas coisas. Quando eu comecei o canal no YouTube, em 2009, eu fiz o canal porque eu gostava. O YouTube sempre foi uma rede social que eu mais acessei. Eu vejo muito vídeo, testemunho, viagens que eu gosto bastante. Enfim, eu vejo de tudo no YouTube. Ouço muita música e eu comecei o canal em 2009 como uma forma assim de não só consumir o conteúdo, né, que na época não era um conteúdo cristão que eu consumia, era muita música secular, mas eu comecei a criar também vídeos, né? Então talvez, provavelmente, se você tá aqui nesse canal, você é dessa época. Eu fazia, né, editava vídeos de músicas com imagens, né, aquela coisa bem antiga, que a gente fazia os slides e colocava uma música. Eu gostava muito de fazer isso. E até hoje eu gosto de edição, de fotografia. Tentei retornar o canal em 2000, acho que tem 4 anos, né? 2020, fazendo vídeos de espera em Deus, paternidade, mais assuntos cristãos. E eu percebi que eu estava querendo fazer algo que não era exatamente aquilo que eu queria passar, né, no canal. Eu estava querendo criar mais conteúdos cristãos, mas que talvez para mim mesmo não fariam sentido, né? E com isso eu parei de novo. Então, para quem está me vendo retornar, né, foi por conta disso. E eu sempre tive muito essa dificuldade de falar, né, para a câmera, para muitas pessoas. Então essa é uma forma também de desenvolver esse lado, né, essa comunicação. E esses dias eu estava assistindo um vídeo no YouTube, não estava procurando, mas foi o que apareceu para mim, justamente um vídeo falando sobre o porquê gravar vídeos para YouTube. E ela vinha falando, né, alguns motivos, e eu quero compartilhar aqui com vocês também o porquê de voltar a gravar. Primeiro, porque eu creio que Deus tem um propósito. Não digo propósito em números, mas propósito mesmo de que tudo aquilo que Ele fez na minha vida, outras pessoas possam receber também, serem inspiradas, e Ele trabalhar a partir disso na vida de outras pessoas. Um outro propósito também que eu vejo muito claro é que eu gosto muito de ter esse tempo com Deus, em intimidade com Deus, em oração, na palavra. Então, era algo que eu queria trazer há bastante tempo, em forma de devocionais, né, aqui para o YouTube.
E fiquei um tempo pensando sobre isso, buscando em Deus entender se realmente era isso que Ele queria. Então por isso que eu tô retornando às gravações com vídeos simples mesmo. Um dos motivos que me fez querer retornar para o YouTube ver muitos canais de pessoas mostrando sua vida, seu cotidiano, de uma forma bem simples, diferente de outras redes sociais que eu particularmente não tenho muito hábito, não gosto, como o Instagram, o Facebook, o TikTok. Tive o Facebook com muitos amigos por muitos anos e ele foi hackeado porque eu entrei em uma página de doação de cachorro. Eu tenho uma cachorrinha Shih Tzu e eu entrei numa página de doação de cachorro. Muitas pessoas depois não entenderam porque eu fiquei longe do Facebook, né? Mas foi por isso, porque ele foi hackeado. Quando eu entrei nessa página e foi de um dia para o outro, eu tentei reaver o Facebook e aí fiz todo aquele processo, né? Para tentar até desativar e não consegui. E então, assim, foi uma rede social que eu parei de utilizar muito, que eu utilizava bastante também. O Instagram eu já tentei muitas vezes, tenho algumas páginas no Instagram, tenho 3 páginas profissionais, mas eu percebi que não era uma rede social que eu gostava de estar, né? E em muitos momentos assim me gerava uma frustração, algo muito ruim em relação à comparação. E ouvindo muitas pessoas que eu acompanho aqui no YouTube também, eu percebi que as pessoas foram deixando outras redes sociais e focando mais no YouTube, por ver isso também, né? E por se sentirem mais à vontade compartilhando suas vidas de uma forma mais leve. Aqui eu vejo que a gente tem mais liberdade, né, para compartilhar. Claro, problemas vai ter em qualquer rede social, mas pessoas, né, que não gostam do conteúdo da gente, que muitas vezes falam coisas ruins, infelizmente isso é um mal do ser humano, mas ainda assim o YouTube é uma boa plataforma para você compartilhar sua vida, né? Para você compartilhar suas ideias, para você fazer um vídeo simples igual eu tô fazendo, ou fazer um vídeo muito bem elaborado, para você se maquiar, colocar luzes, ter uma boa câmera, um bom celular, ou ter um celular muito simples como o meu, né? Esse que eu tô gravando, eu não lembro qual que é, um Samsung, mas pra mim tá ótimo. Um dia, se Deus quiser me dar um iPhone, amém, mas não é algo que eu tenho desejo, a vontade de ter. Eu já tive câmera e gosto, né, de câmera, porque eu gosto muito de fotografia profissional. Então, um dia, tendo condições, né, de poder ter uma câmera melhor para gravar vídeo, eu vou preferir investir em uma câmera do que em um iPhone. Coisas que muitas pessoas fazem, né, às vezes até sem ter condições. Mas como eu não tô aqui para falar sobre isso, o canal, a proposta do canal é realmente assim, conseguir passar para as pessoas uma forma leve, de ter uma vida com Deus, de comunicar a palavra, oração, que é algo que eu fiz a minha vida toda, acompanhando, discipulando pessoas. Desde a minha conversão eu sempre fui líder de jovens, e tive a oportunidade de caminhar com muitos jovens que muitas vezes chegavam para mim e falavam que não sabiam orar.
E isso, assim, me deixava muito pensativa, né? Eu falava com o Senhor porque eu vejo a oração como uma conversa, igual eu tô falando aqui para vocês, né? Mas como uma conversa de amigos. A gente pode falar com Deus de modo muito aberto, de modo muito simples, tranquilo, e Ele vai entender até quando a gente não fala, Ele entende. E eu fui caminhando com pessoas assim, né, buscando passar a forma que eu ia aprendendo, até mesmo lendo alguns livros que eu quero trazer aqui para vocês depois, livros com essa temática de oração, que me ajudaram muito na minha caminhada, me ajudaram muito no meu desenvolvimento, né, na minha busca por orar mais, orar melhor, não sei se eu posso dizer isso, mas ter uma vida mesmo de intimidade com Deus, sem ficar esperando outras pessoas orarem por mim, sem ficar esperando outras pessoas lerem a palavra ou dizer o que Deus estava dizendo, mas buscar mesmo ouvir a voz do Senhor. E é o propósito, né, que eu voltei a gravar. E uma das coisas que ela fala no vídeo também, esse vídeo que eu assisti, é que muitas vezes a gente tem vergonha, né? Ela fala sobre isso no vídeo dela, quando ela começou no YouTube, que ela gravava um áudio, né, e colocava imagens. Vocês vão ver isso aqui também algumas vezes, não por vergonha, apesar de eu ter vergonha, mas porque eu acho mais prático também, né? Então, assim, tem a série que eu tô fazendo, né, de leitura. Eu acho muito mais prático eu fazer um resumo, ler o resumo, né, e ainda não tô fazendo, assim, uma gravação, uma edição tão elaborada, mas com o tempo eu vou começar a fazer, né, em relação aos livros, digo em imagens, né. Então, a série, ela tem a capa do livro, muito básico, e um resumo do livro e uma oração, né? Porque o intuito é que seja algo bem curtinho, objetivo, e como um podcast mesmo que a gente pode ouvir, não necessariamente tem que abrir o YouTube e ficar vendo, né, as imagens, mas você vai poder abrir e ir fazendo, né, o que você precisa fazer e ouvindo o áudio. É o que eu faço muitas vezes em alguns vídeos que eu não tenho que parar para poder assistir, mas ela falava sobre essa questão de muitas vezes a gente ter essa vergonha, né, de nos expor, de falar para uma câmera, falar para pessoas que a gente conhece ou a gente não conhece. E isso é um desafio de muitas pessoas da época, né, do problema que a gente teve, né? Não sei se pode falar aqui, porque tem algumas palavras que não podem falar no YouTube. Em 2020 para cá, muitas pessoas começaram a ter essa fobia social, né? Começaram a procurar ficar mais sozinha, se excluir um pouco da convivência social, e eu vejo que isso prejudicou muito a comunicação de um modo geral, né? Como as pessoas se comunicam, como as pessoas interpretam aquilo que você está falando, que você está passando. E eu tinha muito essa dificuldade, que eu trabalhei um pouquinho, né, na terapia, e eu falava muito com o meu psicólogo, eu não consigo me comunicar, eu acho que as pessoas não me entendem. E ele começou a falar pra mim, olha, muito pelo contrário, você se comunica muito bem, você fala muito bem. E isso foi assim, como um combustível pra mim, né, pra eu perceber realmente que quando eu escrevo muito e quando eu leio muito, automaticamente eu vou me comunicar melhor,
Então, esse é um dos motivos também que eu quero inspirar vocês a ler, a escrever, a reler aquilo que você escreveu, né? E fazer um resumo se você gosta, né? Na minha época de adolescência eu fazia muitos resumos de tudo. E isso me ajudava muito a entender os assuntos, a estudar. Sempre fui uma boa aluna. E a leitura, para mim, eu vejo que transformou a minha vida, né? Hoje, muito do que eu sou é fruto do que eu li, dos autores que eu conheci, das histórias, e eu acho isso muito bacana, né? Então, talvez se você um dia, né, pensou em começar a gravar um vídeo, ou você tem um canal e você tá pensando, né, o que eu vou falar, o que eu vou gravar, porque a gente pensa mesmo. Eu te incentivo hoje, né, você começar de uma forma simples, começar falando daquilo que você gosta, né, e continuar falando sobre o que você gosta, porque eu vejo também muitos canais, né, que a pessoa começa falando de uma coisa e aí acha que tem que mudar o nicho, porque o nicho dá mais audiência e vai dar mais visualizações, mais seguidores, aumentar a receita, mas eu penso que a gente pode continuar assim, né, na nossa essência, falando daquilo que a gente gosta de falar, que a gente tem facilidade. E naturalmente, as pessoas que gostam dos mesmos assuntos são as pessoas que vão ver os nossos vídeos. E tudo bem, né? Se tiver uma visualização, 2 curtidas, 1000 visualizações, eu vejo que é tudo muito uma consequência, né? E para mim o sucesso é eu já estar aqui fazendo o que eu gosto de fazer, né? Eu não vejo o sucesso como números, como quantidade de visualizações, de curtidas, de seguidores, né? Eu poderia já ter muitos seguidores se eu continuasse há muitos anos atrás fazendo o que eu fazia, né? Que eram vídeos com músicas, que até hoje em dia a gente vê na internet. Se você colocar aí, digitar na pesquisa do YouTube uma música que você gosta, vai aparecer, né? Lógico, o vídeo do cantor, do artista, mas vai aparecer vários outros vídeos, né? Que as pessoas fazem isso, fazem slides, colocam a letra, colocam imagens e colocam o áudio da música. Mas eu entendo que foi um tempo muito bom, né? Que eu tive e me renderam os seguidores que eu tenho, né? Eu vou colocar em algum lugar aí do vídeo a quantidade de seguidores que eu tenho hoje. E eu vi 2 vídeos também que apareceram para mim sobre isso, né? Falando pro meu eu daqui a 5 anos, né? Quantos seguidores será que eu vou ter? Né? Quantas pessoas que vai chegar esse vídeo que eu tô falando? Não sei, né? Talvez eu nesse caminho melhore, né? Comece a gravar com uma qualidade um pouco melhor, como eu falei aqui em relação à câmera, à imagem, mas é legal a gente começar, né? Então, se você tem essa vontade de começar a gravar no YouTube, seja com uma proposta de ter muitos seguidores ou não, de ter uma audiência grande, ou só começar mesmo, como eu falei, para você se desenvolver, para você se autoconhecer, para você entender o propósito, né? Se é isso que Deus tem para você, para sua vida, se aquilo que você está compartilhando é o seu propósito de vida, é a sua missão, né? E eu sei que a minha missão é inspirar pessoas a orar mais, a minha missão é inspirar pessoas a buscar por mais intimidade com o Senhor,
seja onde eu estiver, naquilo que eu estiver fazendo, seja aqui no YouTube, seja em um livro, né, que eu tenha escrito, seja em uma pregação, nos lugares que eu vou ministrar, seja na missão onde eu sirvo, onde eu trabalho, seja em um local de trabalho, essa é a minha missão. É a convicção, né, daquilo que Deus tem para mim. Então eu quero hoje te incentivar também a fazer isso, né? Apenas comece e persevere, né? Seja persistente. Comece com o que você tem, comece do seu jeitinho, né? E aquilo que for para ser, Deus vai fazer e Deus vai conduzir. E eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Em alguns vídeos pode ser que eu esteja maquiada. Em alguns vídeos pode ser que eu esteja com uma roupa melhor, em um lugar lindo e maravilhoso, porque eu quero colocar aqui também para vocês os lugares que eu vou, né, as viagens, a minha cidade, que eu amo, é maravilhosa a minha cidade, Petrópolis. Gosto muito de morar aqui, moro aqui há 34 anos e sou fã da minha cidade. E quero trazer isso para vocês também, né? Compartilhar tudo aquilo que eu aprendi, que foi bom para mim de alguma forma e que talvez seja bom para você que está me assistindo, né? Então, muito obrigado por me assistir até aqui, por me ouvir, né? E espero que esse vídeo te edifique de alguma forma. E até o próximo. Se você ainda não curtiu, né, ainda não me segue, segue aí, né, coloca para você receber as notificações de vídeo. Se esse conteúdo foi útil para você e você lembrou de alguém, que você possa compartilhar também. E espero que Deus te abençoe e até o próximo. Tchau, tchau!